Era janeiro de 90 e ia ter o Hollywood Rock. O principal artista que se ia apresentar lá era o Bob Dylan. Daí eu falei pro meu cunhado, o Fernando, e a minha amiga Ione pra gente ir, né? Era lá no Rio, a gente morava aqui em Floripa na época. Só que eu não tinha dinheiro. Eu pedi pra minha mãe e ela falou que não, porque ela sabia que a gente ia ir de carona. Então eu pedi pro meu primo e consegui. Eu consegui dinheiro pra um ônibus, por ingresso, e por um pouquinho mais pra qualquer eventualidade. Foi eu, o Fernando e a Ione de carona. A gente foi pedindo carona daqui de Florianópolis até Blumenau e fomos até Curitiba tranquilo. Só que daí chegando em Curitiba, nenhum carro tava parando pra gente. Foram algumas horas pedindo carona e já tava começando a escurecer. Daí o Fernando falou que a gente devia ir pra um hotel, assim. Eu falei pra ele que a gente ia gastar todo o dinheiro, né? E não ia ter dinheiro pra ônibus nem nada, que ia ser meio complicado. Aí, nesse momento, para um caminhoneiro, um caminhãozão assim, grande para perto da gente. A gente sobe e fica conversando. Ele era bem gente boa, assim, o caminhoneiro. A gente foi até um posto onde a gente jantou. E daí ele ia dormir, né? Ia ter o pernoite. E eu e o Ione ficamos um pouco com medo, assim, né, de dormir num caminhão de um estranho, assim. Então, no banco de trás, ele meio que fazia uma cama. Dormiu o Fernando e o caminhoneiro. Eu e a Ione dormimos no banco da frente. Ela do lado do passageiro e eu atrás do volante. Foi difícil de dormir porque os dois estavam roncando tanto. Mas no final, deu pra passar a noite e tal. Amanheceu e o caminhoneiro nos deixou em São Paulo. A gente tinha dinheiro pro ônibus, pro ingresso e mais um pouquinho pra gastar lá no show. A gente comprou passagem pro Rio e fomos. Lá no Rio a gente ia ficar na casa da minha prima de terceiro grau. Ela morava bem perto do Sambódromo onde é que ia ter o Hollywood Rock, que deixava as coisas bem fáceis. A gente saiu de casa bem cedo, fomos andando e chegamos até o lugar. E logo logo a gente gastou todo o nosso dinheiro, ainda no começo do dia, assim, antes do show do Gilberto Gil. Só que o Gilberto Gil não apareceu, porque nesse dia o filho dele sofreu um acidente de carro e alguns dias depois ele morreu, assim. Então a Margareth Menezes que tocou. Ela foi um pouco vaiada assim no começo, mas o show tava bom, tava bom. O lugar tava muito cheio, então a gente não podia sair do lugar assim. E foi o dia inteiro, desde que a gente chegou lá, sem ir no banheiro. Então a vontade foi apertando conforme o dia ia, né? Passando. E o Bob Dylan era o último show. E daí lá pra metade do show do Tears for Fears, que realmente começou a apertar, eu tinha que ir no banheiro, mas de novo, era uma multidão muito grande. Era foda eu me perder do Fernando, sabe? Porque a gente não ia se encontrar, ainda mais naquela época que não tinha celular nem nada. Daí eu esperei. E o show do Tears for Fears continuou por mais um tempo até que ia aparecer o Bob Dylan. E eu já não tava mais me aguentando. Eu acho que ele tocou uma ou duas músicas. Eu cheguei a escutar Mr. Tambourine Man. Mas eu falei pro Fernando que não ia dar. Eu marquei um lugar pra gente se encontrar e eu ia pro banheiro, assim. Daí eu fui, tinha uma fila e tal, só pra sair daquela multidão já foi uma engronha. Mas daí eu fui, e quando eu me encontrei com ele, no ponto que a gente tinha marcado, o show já tinha acabado, Bob Dylan já tinha ido embora. Ele assistiu tudo, falou que o show tava muito bom, mas infelizmente eu não consegui assistir quase nada. Essa é a história de como eu não assisti a um show do Bob Dylan.